Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Dr. Thales Azevedo, eu sou médico reumatologista aqui em Belo Horizonte e hoje eu vou falar de artrite reumatoide. Nessa semana eu deixei aberto uma caixinha de perguntas no stories do meu Instagram, em que eu deixei aberto que as pessoas perguntem sobre a artrite reumatoide. E hoje eu vou responder as principais perguntas. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que faz inflamação nas articulações. Ela afeta especialmente as mulheres entre 30 e 50 anos, embora existam homens que também possam ter a doença. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é: quais são os principais sintomas e o que causa? Como é uma doença autoimune, a artrite reumatoide ela precisa de um fundo genético para que ela se desenvolva. Então o paciente ele já nasce com uma carga genética herdada dos pais, ou então ele desenvolve os genes ao longo da vida. Uma vez que ele tem esse gene, ele precisa ainda ter o contato com algum fator ambiental externo, e esses fatores incluem medicamentos, infecções, a própria gestação é um fator que pode iniciar essas doenças. E após isso, ocorre a perda da tolerância do sistema imune, que passa a atacar as células do próprio indivíduo, fazendo o processo inflamatório. O principal sintoma da artrite reumatoide é a dor, calor, rubor e inflamação das juntas. Mas além dessa dor, ela pode provocar ainda fadiga, sensação de baixa energia, pode provocar cansaço, dificuldade de concentração e memória. Em alguns casos, ela pode afetar o pulmão ou até mesmo a pele, fazendo o que a gente chama de vasculite. A segunda pergunta é se é possível controlar a doença sem uso de medicamentos. Como a artrite reumatoide é uma doença autoimune e inflamatória, é muito difícil, pelo menos no início do tratamento, que o paciente não precise de medicamentos. Na imensa maioria das vezes, a gente usa o medicamento com o objetivo de controlar a doença, diminuir o processo inflamatório e, é claro, controlar a dor. Porque se a gente não fizer isso, a doença ela pode progredir e pode destruir as articulações, algo que pode ser muito grave e que pode limitar muito a qualidade de vida. Uma vez que a gente conseguiu levar o paciente ao que nós chamamos de remissão, que é quando ele não está sentindo dor, a doença não está mais em atividade, aí sim é possível começar um processo gradual de redução e até mesmo retirada de medicamentos. E em alguns casos nós somos bem-sucedidos, a gente consegue que o paciente não utilize medicamentos mais. Mas tem sim um grupo de pessoas que vão precisar usar medicamentos para toda a vida. Uma terceira pergunta é se pode praticar atividades físicas mesmo sentindo dor. E sim, você pode e deve manter as atividades físicas de forma regular. A atividade física ela é parte do tratamento da artrite reumatoide. Agora, é claro que se você estiver numa fase de muita inflamação articular, não vale a pena você fazer exercícios que vão sobrecarregar as articulações que já estão inflamadas. Por exemplo, se você estiver com uma inflamação nas mãos ou nos punhos, não vale a pena você ir na academia e fazer um supino ou pegar peso nessas regiões. Talvez você fazer uma atividade como uma caminhada ou algo do tipo vai ser mais interessante nesse momento. Mas, de forma geral, se a doença estiver controlada especialmente, você pode e deve manter as atividades físicas. Qual é a diferença entre a artrite reumatoide e a artrite psoriásica? Bem, a artrite reumatoide é uma doença que afeta a membrana sinovial, que é uma estrutura que fica dentro da articulação e que, quando ela inflama, ela pode alterar e pode invadir os ossos, provocando destruição. Já a artrite psoriásica é uma espondiloartrite, é uma doença que afeta as ênteses. A êntese ela fica mais periarticular, mais ao lado do local onde a articulação está ficando. E isso influencia na localização onde os pacientes vão ter o processo inflamatório. Na artrite reumatoide, é comum sentir dor nas pequenas articulações das mãos, dos pés, joelhos e punhos. Na artrite psoriásica, você pode ter nesses lugares, mas pode ter também na coluna, especialmente na sacroiliaca, que são lugares que a artrite reumatoide geralmente não afeta. Uma outra pergunta é se formigamento é um sintoma de artrite reumatoide. O formigamento em si, ele geralmente não é um sintoma direto da artrite reumatoide. No entanto, é muito frequente que os pacientes com artrite reumatoide tenham compressão dos nervos, especialmente o nervo mediano, fazendo um sintoma relacionado com a síndrome do túnel do carpo. E aí sim é possível que o paciente tenha formigamentos e choque nas pontas dos dedos. Pode ter artrite reumatoide em um lugar só? A artrite reumatoide é uma doença que tende a ser poliarticular, ou seja, ela afeta pelo menos mais de uma articulação. Quando você tem um processo inflamatório apenas em uma articulação,
outras doenças tendem a ser mais frequentes, entre elas a própria gota ou alguma infecção local. Se você tem uma inflamação em um lugar só, é importante investigar outras causas. A anemia frequente é um sintoma da artrite reumatoide? Sim, a anemia ela pode ser provocada pelo processo inflamatório da doença, no que nós chamamos de anemia por doença crônica, em que o paciente vai ter níveis ali de hemoglobina entre 10 e 11, que pode ter sintomas e não acha uma causa, não tem uma deficiência de ferro ou de vitamina B12 que justifique. Meu exame fator reumatoide deu muito alto, é preciso fazer novamente? O fator reumatoide, ele é um exame que serve para auxiliar no diagnóstico. Então, se você tem sintomas que são compatíveis com artrite reumatoide e vem um fator reumatoide alto, isso ajuda no diagnóstico. No entanto, depois que já foi feito esse diagnóstico, não é necessário ficar repetindo o fator reumatoide, porque ele não vai acompanhar a evolução da doença. Ou seja, se você estiver melhorando, não necessariamente o fator reumatoide vai também reduzir. Talvez ele até permaneça no mesmo nível. Então não é comum que os profissionais médicos eles fiquem repetindo o fator reumatoide de forma seriada, não é necessário para o acompanhamento da doença. O que nós fazemos para acompanhar a doença é ver proteína C reativa, VHS e, é claro, o mais importante que são os sintomas do paciente. Eu tenho artrite reumatoide há 20 anos e eles falam que é pior por causa de uma gravidez gemelar. Tem alguma relação? Não tem relação com o fato de ser uma gestação gemelar. Mas, igual eu mencionei, a gestação em si ela pode ser um gatilho para iniciar uma doença autoimune como a artrite reumatoide. Quais exames devem ser feitos mesmo se não estiver usando medicamentos? Mesmo se você não estiver usando medicamentos, estiver com a doença controlada, é importante manter o hemograma, os exames de função do rim, que é ureia e creatinina, os exames de função do fígado, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. E a proteína C reativa e o VHS, porque eles vão avaliar se a doença pode estar voltando também. Então, esses exames são um pacote básico de um paciente que não está tendo a inflamação da doença. E, é claro, os exames de rotina, né? Glicemia, colesterol total e frações, e são outros exames que são feitos de rotina para acompanhar risco cardiovascular também. O COVID pode desencadear artrite reumatoide? Sim, o COVID ele pode ser o gatilho inicial da artrite reumatoide. Isso foi muito visto durante a pandemia, pacientes que não tinham a doença e logo depois de uma infecção de Covid, eles iniciaram o processo inflamatório articular. Estou tentando engravidar, eu posso ter dificuldade por causa da artrite reumatoide? A artrite reumatoide em si não é uma doença que vá afetar diretamente a fertilidade. No entanto, como é uma doença inflamatória, esse estado inflamatório sistêmico pode gerar um estresse muito grande no paciente e fazer com que os hormônios relacionados à gestação eles fiquem um pouco mais desregulados. Mas a doença em si, ela não afeta a fertilidade dessa forma. Tenho 2 filhas pequenas, elas podem ter artrite reumatoide? Infelizmente pode. E se você tem artrite reumatoide, os seus filhos, né, como são parentes de primeiro grau, eles têm um risco maior do que a população geral de ter a doença. No entanto, é importante lembrar que a artrite reumatoide ela é uma doença de baixa frequência da população. Você vai ter ali algo em torno de 1 a 2% das pessoas que têm. Então, se o seu filho tem uma chance maior, não quer dizer que ele vá ter a doença. Ele tem uma chance maior do que a população geral. Mas ainda assim, ele pode ser que não tenha. E aí a pergunta que vem em sequência, o que eu faço para diagnosticar isso? Não tem como fazer nenhum exame que seja capaz de prever o futuro. Então, o que você vai fazer é uma vigilância de sintomas. Se começar a ter algum sintoma, começou a ter dor nas articulações, especialmente nas pequenas articulações das mãos e dos pés, o ideal é que você leve o mais precoce possível esse paciente para um reumatologista. Depois das deformidades, é possível não sentir mais dor? Sim, é possível. A deformidade ela pode acontecer na evolução da doença, e mesmo que o paciente tenha um controle adequado, né, a doença esteja em remissão, é possível ter dor secundária a essas deformidades. Mas aí você vai fazer um tratamento em paralelo da dor, especialmente com fortalecimento e analgésicos. Porque os dedos ficam deformados. O que acontece é que a artrite reumatoide afeta a sinóvia, que é uma estrutura que fica dentro da articulação. Quando essa sinóvia ela fica inflamada, ao longo do tempo ela pode se transformar num tecido metaplásico, que nós chamamos de panos.
E esse pânus, ele pode começar a invadir o osso, como se ele estivesse comendo o osso lá por dentro. Isso que faz as deformidades características da doença. Existe a artrite reumatoide no olho. A artrite reumatoide ela pode levar ao que nós chamamos de ceratoconjuntivite seca, que é a secura dos olhos. E pode provocar inflamação também nas camadas do olho. Então ela pode sim afetar os olhos. Pode ser possível ter dois tipos de artrite? Sim, é possível. Artrite é um termo genérico que significa inflamação articular. Então você pode ter artrite por mais de uma causa. Inclusive tem gente que tem artrite reumatoide e artrite por síndrome de Sjögren, por exemplo. Essa associação ela não é impossível. Então, pessoal, essas foram as principais perguntas do Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo para ajudar outras pessoas. Se você estiver precisando se consultar com um reumatologista que tem ampla experiência em artrite reumatoide, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para que você marque a sua consulta presencial ou então uma teleconsulta. Espero te ver lá. Um grande abraço.